Imagine um mundo há quase 1000 anos atrás. As cruzadas foram uma série de expedições militares que marcaram os séculos 11 a 13. Mas o que eram exatamente? Eram movimentos de inspiração cristã, vindos da Europa Ocidental, com o objetivo de conquistar e manter sob domínio cristão a Terra Santa, especialmente a cidade sagrada de Jerusalém. Essas expedições não tinham apenas Jerusalém como alvo. Algumas cruzadas se voltaram até mesmo contra outros cristãos considerados dissidentes, como no caso da Cruzada Albigense. Tudo isso aconteceu em uma época em que a Palestina estava sob o controle do Sultanato de Rum, um poderoso estado muçulmano. Curiosidade interessante, no Oriente Médio, os povos locais chamavam essas expedições de invasões francas. E por quê? Porque a maioria dos cruzados vinha de regiões que um dia pertenceram ao antigo Império Carolíngio, e eles se autodenominavam francos. Mas, espera aí, o que motivava essas pessoas? Para muitos, participar de uma cruzada não era apenas um ato de guerra. Era uma peregrinação, um pedido de graça divina, ou até mesmo uma forma de penitência para pagar promessas. Naquele tempo, acreditava-se que o fim do mundo estava próximo. E, para evitar o inferno, qualquer sacrifício parecia válido. Foi nesse contexto que surgiram duas famosas ordens de cavaleiros hospitalários, ligados à Ordem de São João de Jerusalém. Templários, que ficaram conhecidos por seu poder e riqueza. Eles eram os soldados de Cristo, facilmente reconhecidos pela cruz que carregavam em suas roupas, um símbolo de fé e devoção. Dá para imaginar o impacto disso? As cruzadas também transformaram o comércio com o Oriente. Além das batalhas, essas jornadas abriram rotas comerciais, trazendo especiarias, ideias e até novos produtos para a Europa. E um detalhe final, naquela época, ninguém usava o termo cruzada. Esse nome só veio depois, inspirado na cruz que simbolizava os participantes. Você já se perguntou como começaram as cruzadas? Essa história começa muito antes da primeira cruzada oficial. Entre os anos 629 e 1050, os muçulmanos conquistaram regiões estratégicas, como o Levante e o Egito. Jerusalém, por exemplo, foi tomada em 637 após um cerco de 6 meses. Apesar disso, o Império Bizantino, sob o comando do imperador Basílio II, conseguiu recuperar bastante território, chegando até o Irã por volta do ano 1025. Mas as coisas mudaram drasticamente no século XI. Uma nova força entrou no jogo, os turcos seljúcidas. Recém-convertidos ao Islã, eles começaram a avançar para o oeste, tomando territórios como o Irã, o Iraque e a Palestina. Em 1071, esses mesmos turcos derrotaram os bizantinos na famosa Batalha de Manzikerta, conquistando grande parte da Anatólia. No mesmo ano, Jerusalém foi tomada pelos seljúcidas, liderados por Atsiz e Bilva, que também dominou boa parte da Síria e Palestina. E como tudo isso levou às cruzadas? Em 1074, o Papa Gregório VII já sonhava com uma campanha para libertar a Terra Santa. Mas foi só em 1095 que o Papa Urbano II transformou esse sonho em realidade. Durante o Concílio de Clermont, ele fez um apelo emocionante, falou sobre a violência na Europa, os crimes contra cristãos no Oriente e prometeu recompensas divinas para quem lutasse. A multidão respondeu com gritos de Deus louvute! Deus o quer! E assim, o palco foi preparado para a primeira cruzada. Mas antes dela, aconteceu um episódio curioso e caótico, a Cruzada dos Mendigos. Essa não foi uma cruzada oficial. Foi, na verdade, um movimento popular liderado por um monge chamado Pedro, o Eremita. Inspirado por suas pregações emocionantes, uma multidão de mulheres, crianças, velhos e pobres decidiu marchar rumo à Terra Santa. Sem preparo, recursos ou estratégia, o grupo começou a atacar judeus em cidades europeias como Spier, Worms e Mogúncia. Milhares foram mortos nessa onda de violência. No caminho, o grupo foi pilhando e causando desordem em países como Hungria e Bulgária. Quando finalmente chegaram a Constantinopla, o imperador bizantino Aleixo I Comneno tentou ajudá-los, mas logo percebeu que era um bando turbulento. Ele os enviou para o outro lado do Bósforo, perto da fronteira muçulmana. Foi um desastre total. Mal equipados e sem disciplina,
os cruzados foram emboscados pelos turcos seljúcidas e quase todos foram exterminados. Apenas um pequeno grupo conseguiu sobreviver para se juntar à primeira cruzada oficial. Dá para imaginar o choque? O sultão turco, Kilij Arslan I, que tinha ouvido histórias assustadoras sobre os francos, ficou aliviado após derrotar os maltrapilhos. Mal sabia ele que essa era só a primeira onda. A Primeira Cruzada, de 1096 a 1099. A Primeira Cruzada, também conhecida como Cruzada dos Nobres ou dos Cavaleiros, marcou o início de uma série de campanhas militares religiosas na Idade Média. Em 1095, o Papa Urbano II lançou um apelo dramático, prometeu a salvação eterna para aqueles que morressem em combate contra os muçulmanos. Essa ideia não era completamente nova. No século IX, guerreiros mortos em lutas contra os muçulmanos na Sicília já haviam recebido promessas semelhantes. Urbano II também destacou os sofrimentos dos cristãos no Oriente e sugeriu que os cavaleiros europeus, que frequentemente lutavam entre si, unissem suas forças contra um inimigo comum. Esse apelo alcançou todos, ricos e pobres, levando a uma participação ampla. No entanto, rapidamente as tropas se dividiram em cruzadas separadas, com os ricos formando exércitos mais organizados, enquanto os pobres partiam por conta própria. A jornada e as conquistas. Por volta de 1097, um exército de aproximadamente 30.000 homens, incluindo muitos peregrinos, atravessou a Ásia Menor, saindo de Constantinopla. Apesar de terem firmado um acordo com o imperador bizantino para devolver os territórios conquistados aos turcos, as tensões entre os dois lados cresceram, e essas promessas acabaram sendo quebradas. Os bizantinos esperavam soldados disciplinados, mas receberam grupos desorganizados de cruzados. Por outro lado, os cruzados não queriam abrir mão do que haviam conquistado com tanto sacrifício. Apesar dessas divergências e da resistência feroz dos turcos, os cruzados conseguiram avançar. A combinação da força dos cavaleiros e a desorganização dos inimigos garantiu vitórias, embora muitas fossem difíceis e sangrentas. Principais conquistas: Niceia, 1097 cercada e devolvida aos bizantinos. Antioquia, 1098 conquistada após um longo cerco, com a ajuda de um sentinela armênio. A cidade foi saqueada violentamente, resultando em milhares de mortes. Jerusalém, 1099 liderados por Godofredo de Bulhão, os cruzados tomaram a cidade, enfrentando pouca resistência. No entanto, a repressão foi brutal, com massacres de moradores independentemente de idade, gênero ou religião. Os Estados Cruzados. Após a vitória, os cruzados organizaram suas conquistas em 4 estados conhecidos como Ultramar: Condado de Edessa, Principado de Antioquia, Condado de Trípoli, Reino de Jerusalém. Esses territórios funcionavam como fortalezas feudais. Os cavaleiros, em vez de terras, muitas vezes recebiam direitos e rendas. A presença das cidades mercantis italianas era crucial para a sobrevivência desses estados, fornecendo suprimentos e reforços e garantindo o controle do Mediterrâneo. No entanto, as tensões continuavam. Os cruzados enfrentavam constante resistência das populações muçulmanas locais, enquanto tentavam manter o controle por meio da construção de castelos e contratação de tropas mercenárias. Desafios e conflitos. A relação entre os cruzados e os bizantinos deteriorou-se rapidamente. Os bizantinos consideravam os cruzados desorganizados e brutais, enquanto os cruzados viam os bizantinos como aliados pouco confiáveis. Além disso, os muçulmanos começaram a se reorganizar sob lideranças mais unificadas, adotando táticas de guerrilha para enfrentar a cavalaria pesada cristã. Apesar das dificuldades, os reinos cruzados resistiram por quase um século. A cultura e a religião dos francos eram estranhas para a população local, o que tornava a convivência ainda mais complicada. Os cruzados aprenderam a negociar e manipular os grupos árabes rivais para se manterem no poder. O entusiasmo inicial dos cruzados deu lugar à dura realidade de manter terras estrangeiras em uma região hostil. Enquanto isso, as ordens militares como os cavaleiros templários e hospitalários surgiram para proteger os peregrinos e defender os territórios conquistados. Mas mesmo com todos os esforços, os estados cruzados estavam condenados a enfrentar uma resistência crescente, e eventualmente, a serem derrotados.
A Primeira Cruzada não foi apenas uma campanha militar, foi um evento que moldou as relações entre o Oriente e o Ocidente por séculos. A Segunda Cruzada, de 1147 a 1149. Após a queda do Condado de Edessa para os muçulmanos em 1144, foi lançada a Segunda Cruzada. Liderada pelo rei Luís VII da França e pelo imperador Conrado III do Sacro Império Romano Germânico, essa cruzada tinha o objetivo de recuperar Edessa e reforçar os Estados Cruzados. No entanto, a campanha foi um fracasso. Principais eventos: os exércitos cruzados enfrentaram grandes dificuldades durante a travessia da Ásia Menor, sofrendo pesadas baixas devido à fome, doenças e ataques muçulmanos. Após a chegada ao Oriente, os líderes cruzados decidiram atacar Damasco, mas o cerco foi mal planejado e resultou em uma derrota. A Segunda Cruzada terminou sem alcançar nenhum objetivo significativo e abalou a confiança dos europeus na eficácia das cruzadas. A Terceira Cruzada, de 1189 a 1192. A Terceira Cruzada foi organizada em resposta à conquista de Jerusalém por Saladino em 1187. Liderada por três grandes monarcas europeus, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Felipe II da França e Frederico Barbarossa do Sacro Império Romano Germânico, essa cruzada visava reconquistar a Cidade Santa. Principais eventos: a morte de Frederico Barbarossa. Enquanto atravessava a Anatólia, Frederico morreu afogado, causando desorganização em seu exército. A Batalha de Arsuf, 1191. Ricardo Coração de Leão derrotou as forças de Saladino, marcando uma das poucas vitórias importantes dos cruzados. Acordo de Paz, 1192. Ricardo e Saladino firmaram um tratado que permitiu aos peregrinos cristãos acesso a Jerusalém, mas a cidade permaneceu sob controle muçulmano. Apesar de não recuperar Jerusalém, a Terceira Cruzada foi vista como um sucesso parcial, pois fortaleceu os estados cruzados restantes. A Quarta Cruzada, de 1202 a 1204. A Quarta Cruzada foi marcada por um desvio significativo de seus objetivos originais. Em vez de atacar os muçulmanos no Oriente, os cruzados foram persuadidos a saquear Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Principais eventos: problemas financeiros. Os cruzados enfrentaram dificuldades para financiar a expedição e foram persuadidos pela República de Veneza a atacar Zara, uma cidade cristã, como forma de pagamento. O saque de Constantinopla, 1204. Incapazes de prosseguir para o Oriente, os cruzados invadiram e saquearam Constantinopla, estabelecendo o Império Latino. Essa cruzada causou uma ruptura irreparável entre os cristãos ocidentais e orientais e é lembrada como um dos episódios mais vergonhosos da história das cruzadas. A Cruzada Albigense, de 1209 a 1244. A história começa no sul da França, na região de Occitânia, onde um grupo chamado cátaros ganhava força. Eles seguiam crenças bem diferentes da Igreja Católica, como a ideia de dois deuses, um do bem e outro do mal. Para os cátaros, Jesus era enviado do Deus do bem para salvar as almas humanas. As boas iam para o céu, e as más? Bom, essas sofriam a metempsicose, reencarnando em novos corpos. Com o apoio de nobres e até alguns bispos, os cátaros se tornaram uma ameaça à autoridade da Igreja. Em 1208, o Papa Inocêncio III perdeu a paciência após anos de tentativas diplomáticas, e, principalmente, depois do assassinato de um de seus representantes. Resultado? Ele declarou uma cruzada contra os hereges. Durante décadas, as cidades de Toulouse, Albi e Carcassonne foram palco de uma campanha sangrenta. Até a Inquisição entrou em cena para eliminar os cátaros restantes. Essa cruzada não foi apenas uma luta religiosa, mas também política, mudando a dinâmica de poder no sul da França. A Cruzada das Crianças, 1212. Imagine isso, um grupo de crianças, convencido de que apenas almas puras poderiam libertar Jerusalém. Essa é a essência da lendária Cruzada das Crianças. Em 1212, movidos por histórias de fracassos de adultos nas cruzadas, milhares de crianças saíram de casa na França e Alemanha. A ideia era simples: partir para Jerusalém e cumprir a missão divina. Mas o destino foi cruel. De Marsella, embarcaram em navios rumo à Terra Santa. Porém, o que parecia uma jornada de fé se transformou em tragédia.
Muitas morreram de fome e frio no caminho, e aquelas que chegaram mais longe foram vendidas como escravas ou morreram na travessia. É uma história que mistura fatos e mitos, mas que simboliza o desespero e o fervor religioso da época. A Quinta Cruzada, de 1217 a 1221. Na Quinta Cruzada a estratégia mudou. Para conquistar Jerusalém, era preciso primeiro tomar o Egito. Os cruzados, liderados por André II da Hungria e Leopoldo VI da Áustria, desembarcaram em São João de Acre e partiram para cercar Damieta, uma cidade estratégica. A luta foi intensa, mas marcada por desentendimentos entre os líderes. Mesmo após conquistarem Damieta, os cruzados recusaram ofertas de paz que incluíam a devolução de Jerusalém. Resultado? Foram derrotados numa emboscada egípcia, sem suprimentos e encurralados. No fim, tiveram que aceitar condições humilhantes para sobreviver. A Sexta Cruzada, de 1228 a 1229. Diferente das anteriores, a Sexta Cruzada foi mais diplomática do que militar. Frederico II, excomungado pelo Papa, negociou um acordo com o sultão do Egito. Surpreendentemente, ele conseguiu controlar Jerusalém, Belém e Nazaré por 10 anos, sem derramar uma gota de sangue. Mas essa trégua foi breve, e os cristãos perderam tudo novamente em 1244. As últimas cruzadas, sétima, oitava e nona, de 1248 a 1272. Essas expedições mostraram o fim do espírito das cruzadas. A sétima, liderada por Luís IX da França, começou com conquistas no Egito, mas terminou em desastre. Luís foi capturado, e só foi libertado após um resgate astronômico. Já na Oitava Cruzada, Luís tentou converter o emir de Tunis ao cristianismo, mas uma peste devastadora o matou antes de qualquer batalha significativa. Por fim, a Nona Cruzada, liderada pelo príncipe Eduardo da Inglaterra, tentou resistir à expansão do sultão mameluco Baibars. Após algumas vitórias e uma tentativa de assassinato, Eduardo abandonou a campanha ao saber da morte de seu pai. E assim, o capítulo final das Cruzadas foi escrito. As Cruzadas não foram apenas batalhas de fé. Elas envolveram política, economia e, principalmente, o destino de milhares de vidas. Cada uma dessas histórias nos mostra um pedaço da complexidade da Idade Média. Gostou dessa viagem no tempo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual dessas cruzadas chamou mais a sua atenção. Até a próxima!